Então, olá, pessoal. Então, voltando aqui às nossas atividades de TAU 5 sobre arquitetura contemporânea e com o seminário sobre arquitetura brasileira contemporânea. Hoje a gente vai apresentar o escritório do Jacobs, arquitetura, que a gente vai ver um pouco sobre eles, tá? Que é um escritório bem tradicional já brasileiro. E quem vai apresentar o trabalho vão ser os alunos Ellen, tá? E Joésia. Então, a dupla tem de 20 a 25 minutos para a exposição, e em seguida a gente comenta, tá bom? Ellen, pode começar. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Está bem direitinho. Tá. Bom, nós iremos apresentar sobre o Jacobs Arquitetura. Aqui é como nosso trabalho está disposto. Bom, o escritório ele é formado por 3 sócios, Paulo Jacobs, Bernardo Jacobs e Eduardo Murata. Após 15 anos da união profissional de Tiago Bernardes, no antigo escritório Bernardes e Jacobs Arquitetura, Paulo Jacobs, após isso, se uniu ao filho, Bernardo, e em 2010 eles abriram o Jacobs Arquitetura. O escritório ele é formado atualmente por três sócios, o Paulo e o Bernardo, e o Eduardo Murata, que entrou para o time logo após alguns anos de sua fundação. A sede matriz do escritório é no Rio de Janeiro, mas eles também possuem outros escritórios sediados tanto em São Paulo e também na cidade de Lisboa, em Portugal. E eles desenvolvem projetos de arquitetura interiores em todo o âmbito global. Eles têm mais de 80 projetos que dão volta ao mundo inteiro e são desde residências, passando por hotéis, museus e edifícios. Eles são ganhadores de diversos prêmios e eles também têm algumas publicações de livros e revistas, não só em território nacional, mas também em território internacional. Bom, falando agora um pouquinho de Paulo, Paulo Alfredo de Azevedo Jacobsen, ele nasceu em agosto de 1954, na cidade do Rio de Janeiro, e atualmente ele possui 64 anos. Ele se graduou em 1975, no Instituto Metodista Benet, e ele estagiou inicialmente com o arquiteto Índio da Costa, e logo depois com o urbanista e paisagista Fernando Chassel. Após isso, ele entrou como estagiário no escritório de Sérgio Bernardes. Em 1976, ele se uniu com Cláudio Bernardes, que era filho de Sérgio, e eles abriram o escritório, que era Cláudio Bernardes e Jacobsen Arquitetura. Infelizmente, após a morte prematura de Cláudio, em 2001, Paulo acaba se associando a Tiago, que era filho de Cláudio e neto de Sérgio, e essa parceria chegou ao fim por volta dos anos de 2010. E foi aí que ele se juntou ao filho, Bernardo, e eles abriram o Jacobsen Arquitetura. Em uma de suas entrevistas, Paulo ele pontua que a arquitetura ela deve estar intimamente relacionada à personalidade e ao modo de vida do cliente, né? Tem que estar em plena harmonia com o entorno. A ideia é que a arquitetura ela desapareça, né, na paisagem. Falando um pouquinho de Bernardo, como eu disse, ele é filho de Paulo, e ele também nasceu no Rio de Janeiro. Logo após, quando ele se formou, ele trabalhou em 2 escritórios, fora do Brasil. O primeiro foi o de Christian de Pont-Saint-Parc, em Paris, e também no escritório de Shigeru Ben, no Japão. Ele participou do desenvolvimento de projetos famosos, como a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e também do Centro Pompidou, em Metz, na França. Ele também assina diversas construções em outros países, como na Austrália. Ele também está trabalhando em um projeto no Catar, que é um palácio de um sheik, e também outro nas Ilha de Mustique, que é no Caribe, que é um destino de várias pessoas ricas e famosas do mundo inteiro. E o último projeto atual dele é um projeto residencial nos Estados Unidos, do bilionário Peter Morton, que é o fundador do Red Hawk Café. Bernardo ele participou de várias exposições, dentre elas vale destacar a New Nine, que foi realizada no Museu Alemão de Arquitetura em Frankfurt. Ele também ministrou uma palestra na Sociedade Francesa de Arquitetos no ano de 2018, e uma das suas publicações mais conhecidas é a Casa Tropical, Houses by Jacobs, juntamente com seu pai Paulo. Por fim, o terceiro sócio é o Edgar Yuzo Murata. Ele nasceu em 1980 em São Paulo e ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Desde 2004, ele atua intimamente, né, na concepção de projetos junto com Paulo, e no escritório ele é responsável por liderar e transmitir a identidade arquitetônica junto com a equipe de arquitetos. Ele traz consigo características da cultura japonesa que acabam influenciando diretamente na sua produção arquitetônica. Bom, sobre o escritório, como eu falei, ele é um escritório de arquitetura e interiores, que nasceu no Rio de Janeiro, e ele possui uma premissa essencial, que é a busca de projetos que proponham a intensa integração entre o ambiente e o contexto natural. A proximidade com o território, a interpretação do contexto e os usos de materiais naturais são os elementos mais usados e explorados por eles na concepção dos projetos. Isso acontece graças ao legado de cerca de 45 anos de Paulo Jacobs, associado também a essa experiência internacional que eu falei anteriormente de Bernardo. Isso faz com que eles consigam fazer atividades ao redor do mundo. E eles possuem projetos tanto nas Américas, na Europa, na Ásia, e eles conseguem enfrentar diversos problemas arquitetônicos diferentes, né, buscando diferentes soluções, né? E, como eu falei, inclui desde residências, hotéis, edifícios a museus. O escritório ele é formado também por 9 arquitetos, que se dividem em direção de projetos, gerência de projetos e também direção financeira, que estão dispostos aqui, como vocês podem ver. Bom, falando um pouquinho agora sobre as premiações e os eventos, a gente começa com as premiações que Paulo recebeu durante a sua jornada, né, desse legado de 45 anos. No ano de 2002, juntamente com Cláudio, eles foram eleitos dos 100 arquitetos mais importantes do mundo. Logo em 2006, ele e Sérgio e Tiago participaram da exposição Encore Moderne em Paris. Em 2008, eles ficaram na segunda colocação na concorrência do Museu de Imagem do Rio de Janeiro, de Imagem e do Som. Em 2009, projetaram o Museu de Arte do Rio. Em 2009, também foram premiados pelo IAB, com 2 projetos residenciais. Em 2010, também foram premiados na Bienal Internacional de Arquitetura, que aconteceu em São Paulo. Em 2011, ganharam o Prêmio Globo Talentos. Em 2011, Bernardes e Paulo eles foram eleitos uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E em 2013, Paulo ele foi eleito Carioca do Ano na categoria de arquitetura. Em 2013 também participaram da Nove Nonos, que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha. Em 2014, eles venceram o prêmio Archtischer, que foi um prêmio de categoria popular pelo Museu de Arte do Rio. Em 2015, eles participaram da exposição Casa, Cidade e Mundo, no Centro de Arte Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. Em 2015, eles participaram também na Bienal na Argentina. E, por fim, em 2018, houve a palestra na Sociedade Francesa de Arquitetos em Paris, que o tema era uma visão para o paraíso. Uma visão do paraíso, perdão. Aqui a gente pode ver algumas das publicações, como eu falei, eles têm publicações tanto no Brasil, como a gente pode ver na Casa Vogue, na Forbes, como também em outros países, né? Tem toda uma abrangência internacional, Espanha, Japão, entre outros lugares. Iniciando a parte das obras, nós iremos passar pelas principais obras para começarmos a desenvolver uma visão de alguns elementos da arquitetura deles. A primeira imagem e obra importante é a Casa MDT, que fica localizada em Porto Feliz, São Paulo. O projeto foi finalizado em 2012. A próxima é o Museu de Arte do Rio, como a Ellen havia falado, eles foram premiados por causa desse projeto, e ele está localizado no Rio de Janeiro, datado de 2013. O próximo, que fica lá em Taiwan, é o Centro Cultural Taichung, e também ele traz elementos bastante visuais da arquitetura deles. O próximo fica no Mar do Caribe, como a gente viu que a Ellen falou, eles desenvolvem projetos lá, e essa Enclave Beach. E o próximo, que nós iremos detalhar mais para frente, que é um projeto muito interessante localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, e é o Edifício Guilhermina. Partindo para de onde saem as influências e os elementos arquitetônicos usados por ele,
por eles, a gente consegue ver uma clara influência da escola modernista carioca e influenciados por Lúcio Costa, Niemeyer, Heidi, trazem elementos muito claros da arquitetura desses mestres para o presente. E eles têm uma linhagem de arquitetura orgânica e bastante coloquial a linguagem. Eles também prezam por alguns elementos, como a contextualização com o local, a atenção à luz, transparência, fluidez, também a leveza estrutural, elementos também utilizados por esses mestres da arquitetura da escola carioca. Eles também buscam por essa invisibilidade dos edifícios, fazendo aquela mistura da paisagem com a arquitetura, e utilizando beirais venezianas, telhados em palha, estruturas metálicas que nós iremos ver bem claramente. Pode passar. A primeira casa que nós trouxemos como análise é essa casa MDT, e está localizada em Porto Feliz, São Paulo. A conclusão da obra foi de 2012. A gente consegue ver que é um terreno imenso, envolto por natureza, ou seja, traz todo aquele elemento que eles queriam mostrar da arquitetura e a natureza se envolvendo, se entrelaçando, e eles construíram 715 metros quadrados, ou seja, é uma arquitetura bastante imponente por ser residencial. Pode passar. Aqui está uma imagem clara daqueles elementos que havia falado, os de venezianas, linhas retas, brises, e também esse contexto com a natureza, né? A gente consegue ver que a arquitetura acaba funcionando como um emolduramento do que está atrás da natureza e também do paisagismo que eles implementam. Pode passar. Aqui está um esqueminha da implantação. A casa está localizada num terreno bastante irregular, íngreme, com uma vegetação bastante densa também no seu entorno, e eles optaram por fazer uma edificação com 3 volumes sobrepostos. Essas 3 alas da casa, elas se desenvolvem radialmente, ou seja, tem um centro e radialmente são dispostos esses 3 volumes. Eles conseguem, a partir disso, um respeito ao lugar bastante claro e também ao comportamento da topografia, visto que eles conseguem uma flexibilidade maior de altura, de pé direito, e com isso a topografia acaba se tornando um partido projetual, porque dependendo dessa adequação, eles conseguem diferentes níveis de acesso, diferentes níveis de terraço, de pé direito, ou seja, há uma dinamicidade muito grande no desenvolver da arquitetura. E, a partir disso, também terraços e acessos foram delimitados por esse partido que eles adotaram, que era a topografia. Aqui a gente consegue ver que também, por causa dessa junção radial desses blocos, eles criam 3 pátios. Um pátio de acesso e estacionamento, um pátio de lazer e um pátio de circulação. Ou seja, trazendo muito mais dinamicidade e uma setorização bem clara também, como nós vamos ver no próximo. Pode passar. Aqui eles dividem em zona íntima, que é essa laranjinha do esquema, zona social, que é a amarela, e a roxa é a zona de serviço. Ou seja, cada bloco ele tem um serviço, uma adequação mais clara. O primeiro é o social, né, que tem uma planta livre e o layout sugere uma circulação muito centralizada entre estar e jantar, porém é uma planta bastante livre, não tem muitas paredes. O bloco 2 de serviços, eles centralizam a circulação e conectam o recuo frontal ao pátio posterior, criando mais uma nova zona de permanência. E o bloco 3, que é onde ficam os quartos, eles jogam toda a circulação a noroeste, trazendo uma circulação periférica e colocando os quartos todos no mesmo lado. Pode passar. Aqui mais algumas imagens para a gente ver essa conexão bem clara que eles conseguem com a natureza e os diferentes acessos também. Por exemplo, aí tem um acesso, no outro lado o acesso já é diferente, às vezes não tem acesso por causa da topografia, e eles vão trazendo essa dinamicidade. A gente olhando assim parece ser um único bloco, porém de ângulos diferentes essa arquitetura vai se modificando. Pode passar. Ó, aqui a gente consegue ver essa adequação com a topografia.
A parte de lazer está no nível diferente da parte dos quartos, que é essa parte mais retilínea, e a área social à direita também já está em outro nível, trazendo acessos diferentes, e é uma arquitetura bastante imponente, porém não há esse conflito, né, com o local. Você vê que a arquitetura, apesar de ser algo grandioso, não briga com o local que está inserido. Pode passar. A segunda obra que nós trouxemos para análise é aquele edifício Guilhermina, que está localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, e ele se trata de uma readequação, né, uma intervenção ao patrimônio que era construído lá no Leblon, um patrimônio que tem uma carga histórica e de local, da população de lá se sentir localizada por ele, muito grande, ou seja, além de você projetar algo novo, você tinha que conseguir interrelacionar com o que já existia. Pode passar. Aqui nós conseguimos ver as fachadas que já eram existentes, que são esses blocos, que no meio de cada bloco desse, eles dão acesso às lojas que ficam no térreo. E esse edifício era uma escola, pode passar. Era uma escola lá da década de 20, do bairro Leblon, e eles conseguiram transformar, o nome do colégio era St. Patrick. E é uma das maiores memórias arquitetônicas dessa década, né? E eles tinham esse encargo de transformar essa edificação em um empreendimento comercial. A fachada era tombada como patrimônio histórico e acabou servindo como partido. A gente consegue ver uma clara, apesar da diferença da obra anterior que nós analisamos, eles tomam partido das pré-existências. Eu acho isso bastante interessante. Tanto lá foi a natureza, quanto aqui uma intervenção, né? E o que já era existente, eles tomam como partido e tomada inicial do projeto. Eles ritmaram as fachadas em blocos e delimitaram acesso às 10 lojas do térreo, conseguindo essa relação de conversa com o que já existia. E a gente consegue ver que a nova arquitetura é uma arquitetura sutil, que eles adequam jardins verticais e brises de madeira, criando um ritmo e uma retilinearidade muito silenciosa, que não briga tanto com a fachada, acaba se complementando em alguns aspectos. E até eles falam que essa nova arquitetura não se impõe à memória afetiva, que é essa fachada do St. Patrick que remonta ao bairro, né? Eles também fizeram algo muito interessante, que eles recuaram a esquina e fizeram esse arredondamento no vértice da esquina para relembrar as quadras da década de 20, que tinham toda essa questão da esquina mais arredondada, ou seja, houve um estudo muito grande para a adequação dessa nova arquitetura. Aqui está uma planta dessas lojas e de como eles conseguem acesso a essas lojas, né? Trazendo um recuo e fazendo esse acesso às 10 lojas que estão localizadas no térreo. Aqui mais imagens dessa relação do bairro, que é um bairro muito antigo e forte lá no Rio de Janeiro. A gente consegue ver essa correlação, né, da nova com a arquitetura histórica. Pronto, mais imagens da vegetação e dos brises, e é isso. Obrigado, gente, pela atenção. Certo, pessoal, Ellen e Joesme, por terem trazido um pouco, né, da história desse escritório e analisando como estudo de caso 2 obras, uma residência e uma intervenção no patrimônio. Eu só queria fazer alguns comentários que eu acho importante, né, porque a gente vê que principalmente os membros que são da família Bernardi, né, eles vêm de uma geração de arquitetos com uma raiz muito forte nessa escola carioca.
O avô deles e o pai de um deles, né, que é o Sérgio Bernardes, foi um grande arquiteto moderno da escola carioca, um nome assim de peso no cenário nacional. E o Sérgio Bernardes uma pessoa muito influente naquela época, muito criativa, muito inovadora, muito educado, muito diplomático. Chegou até a ser político no Rio de Janeiro. E, assim, inovou em termos de estruturas. O Sérgio Bernardes introduziu o aço na arquitetura carioca, em estruturas de vigas, com treliças, em residências, em clubes, e que não era uma coisa normal no Brasil, que a gente sabe que o forte era o concreto. E, assim, é bem legal a gente ver que existe muito isso na história da arquitetura, tá? No mercado, de passar, né, uma tradição de pai para filho, né, essa tradição familiar do fazer arquitetônico, as influências que sofrem, né, historicamente. E, assim, e também quando a gente vê, além dessa influência que está no sangue deles, que está na essência deles, cultural, digamos assim, né, sociológica, a gente vê a ligação também quando eles trabalham, né, um deles, com o Índio da Costa, que o Índio da Costa também é um grande arquiteto carioca e contemporâneo, certo? E a escola carioca, na contemporaneidade, ela até se diferencia um pouco da paulista, porque ela é mais, eu diria assim, eclética na forma de dialogar com outras linguagens. Porque a gente vê na escola paulista é muito concreto, madeira, vidro, né? E os alunos mais curtos, como o Ângelo Butti, que a gente já viu, a gente vai ver Isaí Weifeld. Mas na escola carioca tem essa coisa assim, mais do verde, da madeira, da pedra, sabe? Esse diálogo mais com o lugar, que é típico, né? Daquela coisa da cultura carioca. E aí, nesses dois estudos de caso, a casa que vocês mostraram, que é em São Paulo, né? E é legal ver também como eles ampliam, né, o mercado deles e não estão trabalhando apenas no estado do Rio de Janeiro, mas outras cidades brasileiras e também no exterior. Isso é muito interessante a gente ver isso. E principalmente ver quando o filho entra para trabalhar com o pai, né? Como essa relação e essa experiência que o filho teve pelo mundo afora, trabalhando com o arquiteto francês Christian de Pontespark, que é casado com uma arquiteta brasileira, que eu acredito que foi carioca, que eu acredito que foi aí que houve a ponte para ele poder estagiar lá com o Christian, depois parte nesse escritório, grande escritório francês. Eu acho que essas conexões, né, que o filho traz para o escritório são muito legais. Esse ar novo, e que possibilita, talvez, eu diria, uma hipótese, até esse contato maior com o mundo fora, com o exterior. Esse network que ele fez trabalhando no exterior, né? E quando volta para o Brasil, bem mais jovem, porque o pai dele estava já, né, era aí consolidado, e vem dessa geração de arquitetos, traz essa inovação. E isso é legal, porque eles com essa formação brasileira, a formação carioca, se bem que entra o terceiro elemento, que é o japonês, né, que estudou em São Paulo, aqui em São Paulo, no Mackenzie, e a gente sabe que a escola do Mackenzie é uma escola que tem uma influência muito grande do estilo internacional na sua formação, que é da arquitetura norte-americana, mais high-tech, né? Que tem aquelas estruturas mais leves. E a gente sabe também que os japoneses, mesmo o Murata, sendo nipônico, né? Morando no Brasil,
mas as suas influências culturais certamente dialogam bastante com Tadauando, né? Com o Sanaa, com toda essa linguagem, porque é a identidade dele, cultural, né? E então existencial, digamos assim. Os japoneses eles têm essa tendência minimalista, um minimalismo, né? Uma criatura mais silenciosa, mais sóbria. Então, é assim, uma coisa interessante é que sempre que um sócio entra no escritório, né, ele traz essa carga, a marca. Às vezes, erroneamente, a gente fica falando só de um, quando tem que falar, na verdade, dos três. E é isso, né, que a gente tem que buscar, essas influências dos três. Um mais maduro, um que era o mentor, digamos assim, que fica, o filho que chega e que traz, né, essa influência nova, e o outro que vem de São Paulo e, quem sabe, não esteja fazendo a ponte com a cidade de São Paulo-Rio, né? E trazendo também o Jacobs, o escritório, também para a capital paulista e para o estado paulista, né? Então, isso é importante, esses diálogos. E é até bom a gente refletir sobre isso, porque, com certeza, os alunos que estudam arquitetura e os nossos alunos da Federal de Campina Grande, a gente sabe que hoje, um mundo globalizado, você estuda num lugar, você mora de outro, daqui a pouco você está trabalhando no outro. Então, assim, a gente tem que ter essa visão, né? E essas interlocuções profissionais, essas conexões, né? Para a gente poder trabalhar em rede, que aí o escritório cresce com essas parcerias. Mas a gente, observando os dois estudos de caso, você selecionar dois estudos bem legais, e assim, eu achei bom porque um é uma casa, uma grande residência, e o outro é a intervenção no patrimônio edificado, que são temas bem queridos a gente nesse momento, que tem feito esses trabalhos, né, de intervenção no patrimônio edificado. E é bom a gente ver, como eu sempre digo nas aulas de projeto 5, que é a intervenção no patrimônio, né, como é um mercado hoje, né, real, existente nas cidades. A gente tem esses acervos arquitetônicos, e no caso que vocês fizeram um excelente estudo de caso, eu não conhecia esse projeto deles, né, muito interessante, esses volumes da Escola São Patrick, certo, no Leblon. Conheço o bairro do Leblon, que é uma graça, uma área de praia, é uma das praias que já tem um pouco mais de história, com Copacabana, Ipanema. É diferente lá da área nova, da Barra, né? Da Tijuca. Aqui não, aqui é tem mais, eu não diria antigo, porque o Centro Histórico do Rio é lá, onde tem o teatro, o museu, lá no centrão da Rio Branco. Tal. Mas ele tem uma coisa do início do século XX, né? Essa coisa meio do neoclássico decor, e aí preservou de uma forma fantástica. Preservou as volumetrias, deu a cor branca, olha que legal, deixou tudo branquinho, né? E o pano de fundo, a intervenção vem muito discreta, muito silenciosa. E quando joga essa malha, esse jardim vertical, que ficou perfeito, né? Na intervenção de projeto. Então, assim, é interessante porque a gente vê que hoje, em quase todos os nossos estudos de caso, já contemporaneidade, a gente quase vê sempre os escritórios desenvolvendo projetos de intervenção. E é interessante assim, preserva a volumetria antiga da escala urbana, propõe o edifício atrás, respeitando recursos, tal, imaterialidades, indistinguibilidade, reversibilidade, que são princípios, né, segundo o Brand, de intervir no patrimônio. E denotando que o escritório do Jacobs está bem antenado e com não só
em fazer uma arquitetura de moda, que a gente é completamente contra isso, os modismos, mas uma arquitetura clássica, limpa, né, atemporal, com nítida influência da modernidade, como Ellen e Joesley colocaram. Tá joia? Então, assim, parabéns à dupla, tá, pelos estudos de caso. A Ellen expôs muito bem a biografia, com as premiações, a gente vê a trajetória, né, e também dos membros, quando um entra, sai, chega, tal. Isso é importante a gente ver esse dinamismo nessas estruturas e as relações que possuem entre eles. Tá joia? Então, é isso. A gente encerra por aqui as colocações sobre o escritório Jacobsen, deixando claro, né, para quem vai assistir a gente aqui, que isso aqui é apenas um recorte nessa obra, que isso aqui pode ser muito melhor aprofundado em outras leituras, visitas de sites e tudo mais. Tá, joia? É isso. Obrigada, Ellen. Obrigada, Joésia.